Quando alguns países ali eles estão em guerras, né? Quando dois países entram em conflitos, eles precisam recorrer a marechal, a general, a sargentos, a oficiais, a tenentes, a capitães. E esses membros, eles são responsáveis por definir a estratégia e por definir a tática e por definir a operação de uma determinado movimento militar, de uma determinada distribuição ali de tropas, de uma determinada guerra, de uma determinada batalha em específico. E a estratégia, né, ela é muito importante para você poder encontrar o caminho da vitória. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a estratégia que eu montei para minha carreira até 2030 com as metas que você vai vislumbrar e você vai visualizar aqui também, tá? E antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui para você que está me assistindo. Aqui quem está falando é o Samuel. Eu sou closer e vendedor de assessoria de marketing, né? Um trabalho high ticket B2B ali. E nesse canal eu documento minha jornada, eu trago aprendizados e eu trago aqui um pouco de conceitos, princípios e coisas que eu gostaria de lembrar no futuro, coisas que eu gostaria de visualizar no futuro, coisas que eu preciso relembrar constantemente para eu não sair da minha rota. E esse vídeo é um dos mais importantes, inclusive, que é a minha estratégia como closer para sair de um closer júnior, de um vendedor júnior, de um representante júnior para um vendedor sênior e possivelmente líder até 2030, né? Um vendedor ali líder de mercado. E acredito que tá dando para visualizar. Eu montei um mapa mental aqui para mostrar para vocês um pouco da minha estratégia, mostrar um pouco do que eu listei, né? E essa estratégia é a estratégia que vai guiar minha carreira como vendedor até 2030 e que eu acredito que vai ser útil para me levar até os 30 mil de renda ali recorrente, né? Claro, recorrente não, mas constante, que a gente sabe que a vida de vendas ali, a carreira de vendas é uma carreira muito volátil, né? Só não é tão variável quanto a de um empreendedor, né? Às vezes é até mais arriscada em alguns casos, né? E nessa apresentação aqui, né, nesse mapa mental, tem tudo que você precisa saber sobre o que está planejado aqui para eu me tornar esse vendedor carreirista de sucesso ali, né? E para isso, eu usei um vídeo do Bruno Fajon, e Bruno ou Breno Fajon, acredito que seja Bruno Fajon, onde ele me ensinou muito sobre fundamentos de estratégia. Eu fiquei encucado com isso desde setembro do ano passado, outubro do ano passado eu tô pensando nisso, outubro, novembro, né? Qual que é a minha estratégia, né? E para isso, ele trouxe bem aqui pra gente, né? O que eu preciso saber? Eu preciso saber, primeiro, qual jogo que eu tô jogando, como que eu venço esse jogo, né? Quais são as possibilidades de vitória, quais são as minhas vantagens competitivas, o que eu não vou fazer e o que é uma vitória para mim e, por fim, o caminho ali, propriamente dito. E para começar ali, né, sobre qual jogo que eu tô jogando, né, sobre o ambiente que eu estou, sobre o que eu realmente ali estou lutando, né, o primeiro ponto é que eu estou no jogo das carreiras em vendas, no jogo das carreiras comerciais. Então eu estou no jogo do representante comercial, do vendedor de loja, do corretor, do assessor de investimento, do inside sales, que é o SDR, o closer. É nesse jogo que eu tô. Eu tô no jogo de transformar a minha habilidade de falar, de entender, de escutar, de perguntar em dinheiro, de fazer ali uma correção mesmo, né, de negócios, né, intermediar o comprador e intermediar o vendedor, né? Quem quer vender, no caso, né? Porque eu sou o vendedor, né? Então, intermediar o dono do produto, o dono do meio de produção, do meio de serviço. E para isso exige muita conexão, muita confiança, muita credibilidade ali para você corretar uma venda, corretar um negócio, intermediar ali, né? E para isso
Sendo mais específico, eu não tô no jogo do corretor em si, né, da corretagem. Eu tô no jogo do Inside Sales, que é um jogo que muitas vezes ele é atrelado ao volume, né? Então, dentro do Inside Sales, é normalmente desprezado um pouco a qualidade e evidenciado mais o volume, a hora de trabalho e a capacidade mental desse cara de continuar ligando, de continuar fazendo esse telemarketing, de continuar fazendo essas ligações, mesmo sendo xingado por milhares de pessoas ao mesmo tempo na frente da tela de um computador. E mais específico ainda, porque a estratégia ela tem que ser efetiva para você, eu tô no jogo do closer, né? Porque eu sou um closer, eu sou um fechador, né? Eu faço pré-venda, eu sou um vendedor generalista, né? Mas a minha especialidade é fechamento. A minha especialidade é fazer a pessoa sentar numa mesa comigo e fechar negócio comigo. E logo eu tô no jogo do fechamento, né? No jogo de volume de vendas realizadas. Então, no final das contas, é pegar o máximo de dinheiro da mesa. Eu sou contratado para pegar o máximo de dinheiro da mesa. Então as pessoas elas me contratam porque elas sabem que a minha o meu poder de convencimento é maior, o meu poder de posicionamento dentro de uma mesa é maior e o meu poder de comunicação, de trazer ali uma oferta dentro daquilo que a pessoa deseja, né? Então transformar qualquer produto naquilo que a pessoa sempre quis durante uma conversa é a minha principal habilidade e dessa forma eu consigo ter uma conversão maior, ter um aproveitamento maior das oportunidades, então eu pego mais dinheiro. Então eu sou, na verdade, aqueles caras que pegam uma pá, né, e sai para tirar neve, sai para tirar terra. Eu sou a escavadeira, porque eu tiro muito mais dinheiro que a pessoa que tá com a pá, né? Então eu sou o profissional de escavadeira, no caso. Se a gente for fazer uma analogia ali, então, quando o meu contratante, ele me contrata, ele espera que eu consiga extrair o máximo de dinheiro de cada oportunidade que eu tenho e converta o máximo de oportunidade dentro das oportunidades que são trazidas para mim, né, que aparecem ali para mim. Então, esse é o jogo que eu tô jogando. Eu tô jogando jogo de carreiras em vendas, vendas de inside sales, eu atuo como closer, que joga no jogo de fechar mais negócios e pegar o máximo de dinheiro da mesa pro meu contratante e para mim, consequentemente. E aí, como que vence esse jogo, né? Para a gente poder vencer esse jogo, tem várias formas. Eu posso crescer horizontalmente, que é eu sair de empresa em empresa para que me paga mais, para que me paga melhor, escutando todas as ofertas e deixar o mercado regular ali o meu preço. Eu posso crescer verticalmente, que é ali crescer o meu volume de vendas, crescer a minha qualidade, crescer o meu tamanho dentro da empresa que eu tô, começando a treinar equipe, né? Ou seguindo até uma carreira solo, né? Sendo um vendedor ali de elite que tem vários projetos e vai fazendo essas intermediações ali dentro de uma carteira, né? Adquirindo cada vez mais clientes. Mas no final, esse jogo se resume a uma única coisa, a uma única máxima, que é vender mais e vender melhor para você poder ganhar mais dinheiro. Então, como que vence o jogo das vendas, o jogo de carreira em vendas? É vendendo mais e vendendo melhor para poder ganhar mais dinheiro, para poder trazer mais dinheiro para o meu contratante, para trazer mais dinheiro para mim, consequentemente. E aí, a gente fica com essa máxima na nossa mente, né? Que é vender mais e vender melhor para ganhar mais dinheiro. Essa tem que ser a principal frase na minha mente o tempo todo, porque é dessa forma que eu vou vencer o jogo, é dessa forma que eu vou ganhar senioridade, é dessa forma que eu vou ganhar qualidade técnica, é dessa forma que eu vou ganhar mais dinheiro, e é dessa forma que eu vou pegar o máximo de dinheiro da mesa. É vendendo melhor e vendendo mais. E aí, quando eu entendo o jogo que eu tô e como que eu venço esse jogo, eu tenho que construir vantagens competitivas para me ajudar a vencer esse jogo. E o que é uma vantagem competitiva? Primeiro, são coisas que
respondem o porquê eu ganho, né? São coisas fáceis ou difíceis de se conseguir. Se é fácil, você faz muito melhor ou de uma forma diferente. E se é difícil, você consegue fazer enquanto as outras pessoas não conseguem. E dessa forma, eu vou criando uma diferença entre eu como profissional e os outros vendedores que estão à minha volta, né? E quais que serão essas vantagens competitivas? Eu poderia ter diversas, tá? Mas eu selecionei 5 vantagens competitivas que eu acredito que vão resumir ali as minhas chances de vitória e vão maximizar ali a quantidade de dinheiro que eu vou pegar da mesa, tá? E aí aqui tem as 5, né? Mas a primeira que eu quero atenuar e que eu acredito que seja, inclusive, a minha missão de vida esse ano é fazer o básico bem feito. Porque é muito comum o vendedor ele ser um cara desequilibrado. Então ele é muito bom em uma coisa, péssimo em outra, e deixa a vida dele ser um caos, e isso interfere no trabalho dele, interfere na rotina dele, e a vida dele se torna uma porcaria por causa disso, e aí ele fica em altos e baixos, altos e baixos. E quando você foca em fazer tudo na sua vida de forma básica e bem feita, você passa a ter performance, porque você começa a ter constância. Então, não é 8 vendas e 2 vendas no outro mês, é 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, e você vai crescendo porque você não deixa as portas se abrirem para você perder as oportunidades. Então, aqui eu separei um pouco do que vai ser ali como regência da minha vida, né? Então, eu vou cuidar do meu mental, eu vou fazer questão de ter certeza que eu tô bem mentalmente para poder trabalhar, eu vou cuidar da minha saúde, eu não vou deixar eu ficar doente, eu não vou comer besteira, eu não vou ficar fazendo bagunça, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou treinar, eu vou malhar, eu vou fazer jiu-jitsu, eu vou cuidar da minha higiene, eu vou ter uma higiene impecável, eu vou cuidar da minha estética, eu vou montar um guarda-roupa ali básico, mas que funcione para mim durante todos os dias, que eu não sou aquele cara de chamar muita atenção, e eu vou ser bom de relacionamentos, tanto relacionamento com a minha mulher, quanto relacionamento com outras pessoas e relacionamento ali no meu dia a dia. Eu vou fazer questão de que esse básico seja bem feito todos os dias. E é claro que a gente não vira de um dia para o outro tá com tudo arrumado, né? Mas esse equilíbrio de dentro para fora vai trazer resultado no meu dia a dia e eu tenho certeza disso. E é por isso que eu vou fazer questão de sempre me perguntar a todo momento: eu estou fazendo o básico para dar certo? Eu estou fazendo o mínimo muito bem feito? Eu estou fazendo aquilo que ninguém quer fazer porque é simples demais? Eu vou fazer, e vou fazer todos os dias. Inclusive, seguir a rotina de forma básica e eficiente é uma outra forma ali de encarar esse básico bem feito, né? E porque eu tô falando aqui de tudo no geral, né? Eu citei algumas coisas ali que eu considero básicas das básicas, mas tem outros básicos também que é interessante, né? Eu vou trabalhar em um fundo futuramente aqui, né? Que eu vou começar a trabalhar de home office, eu vou trabalhar ali na minha organização melhor, eu vou trabalhar ali em bater as minhas metas, de forma básica também ali, diárias, no caso, né, as metas diárias. Enfim, existem muitas formas de encarar isso, mas principalmente esse ano, eu acredito que seja um ano de eu fazer o básico bem feito para que nada me atrapalhe, entende? Ano passado eu encarei muito isso de às vezes a minha técnica tá boa, a minha performance tá boa, o meu mental tá bom, mas minha saúde tava uma merda. Aí às vezes minha saúde tava boa e meu corpo tava um lixo. Aí às vezes eu tava com uma roupa boa e minha higiene tava uma merda. Aí às vezes eu tava muito limpo, mas a roupa não tava ajudando. Aí, às vezes tudo estava bem, mas eu fui péssimo como um relacionamento ali para as pessoas e isso me atrapalhou a conseguir informações. Então, trabalhar em cima disso é uma grande vantagem competitiva. Inclusive, é uma grande ter o básico bem feito é uma grande vantagem competitiva dentro da minha concorrência de mão de obra atual, porque hoje as pessoas da minha geração elas não querem fazer nada, muito menos o básico bem feito, elas querem voar, elas querem nadar sem saber andar, sem saber engatinhar. Então, é, só o fato de eu errar menos, né, de eu acertar mais as coisas básicas, as coisas mínimas, já vai ser um grande diferencial no longo prazo, né? Então eu vou fazer o básico em alta performance, eu já decidi isso. E aí, na verdade eu vou até deixar aqui aberto. A próxima é a técnica e a performance, né? Eu vou focar
em construir uma técnica e performar em cima dessa técnica de forma constante, né? Ano passado foi tempo suficiente para eu conhecer técnicas ali boas, mas eu ainda não domino, eu ainda não faço com frequência, eu ainda não repito com frequência. Então, é para isso que eu vou trabalhar em cima dessas técnicas. Então, o modelo C3 de conexão, confiança e credibilidade, eu tenho que ser uma pessoa fácil de se conectar com outras pessoas, eu tenho que ter uma confiança magnética ali, né? Uma confiança que as pessoas consigam sentir o cheiro dessa confiança quando eu passo perto, tem que ser algo sentível de verdade ali. Eu tenho que aumentar cada vez mais minha credibilidade, né? Isso seja através da internet, seja no meu dia a dia ali. Eu tenho que ter muito conhecimento sobre aquilo que eu tô falando para que eu consiga construir ali essa sensação de C3 mesmo, né? De eu me conectei com essa pessoa ela é confiável, essa pessoa ela fala com firmeza, essa pessoa ela fala com assertividade e essa pessoa ela tem credibilidade. Eu indicaria essa pessoa e outras pessoas me indicaram ela também. Então eu poderia parar aqui, né? Se nos próximos 4 anos eu desenvolver apenas esses 3 pontos, eu já sei que eu seria um excelente vendedor. Mas eu quero ir além. E aí tem o DF, por exemplo, da mentoria do Neto Simões que eu comprei, né? Que é o método de descoberta, encantamento e fechamento. E eu quero dominar esses 3 princípios ali da venda, né? De saber perguntar bem, de saber encantar bem, de saber fechar bem e dessa forma conseguir maximizar a quantidade de dinheiro que eu tiro da mesa. E aí as principais técnicas de vendas consultivas e transacionais eu quero ter uma noção e saber aplicar e conseguir aplicar ali é, com uma frequência, porque isso vai ser muito importante em alguns momentos quando eu precisar de repertório, precisar de uma técnica a mais ali para resolver um problema específico, uma gaveta mental. Eu acredito muito em gavetas mentais, pode me ajudar a fechar bastante negócio também. E um alto volume de trabalho. Um alto volume de trabalho vai fazer com que eu aplique mais as técnicas que eu estou estudando, que eu aplique mais tudo aquilo que eu estou trabalhando, que eu faça mais, tenha mais oportunidades de praticar o básico bem feito, e dessa forma eu vou criando experiência, senioridade, e eu vou ficando cada vez mais com mais vantagens competitivas e cada vez punindo mais a minha concorrência, punindo mais os vendedores que estão à minha volta, porque eles às vezes estudam muito e aplicam pouco, às vezes aplicam muito e estudam pouco, e às vezes nem estudam e nem aplicam, né? Às vezes só vivem, só trabalham, só vão no feeling. E esse cara, ele vai perder para mim se eu tiver um alto volume de trabalho com tudo isso que eu tô mostrando aqui. E por fim, o resultado, né? Eu tenho que ter resultado, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que impactar as pessoas com o meu resultado, e esse resultado ele tem que ser um barulho alto, tem que ser um barulho difícil de ser ignorado, tanto no meu dia a dia, tanto no meu dia a dia com o meu contratante, tanto com as pessoas que elas estão me visualizando, e não é só de imprimir esse resultado e mostrar o tanto de dinheiro que eu vendi, o tanto de retorno que eu trouxe pro meu contratante, o tanto de retorno que eu trouxe para a empresa que eu estou trabalhando, o tanto de comissão que veio para mim, mas conseguir transparecer esse resultado com domínio para outras pessoas sobre problemas que eu já resolvi, sobre formas de resolver determinados problemas, sobre determinados erros que eu tive, fazer com que as pessoas compreendam ali a diversidade de prática que eu tenho realizado e o resultado que eu construí e as formas de com que esse resultado realmente impacte o mundo, assim, né? O meu resultado para com o mundo, para com o microambiente que eu estou vivendo, né? E aí, agora sim eu venho para aquela parte de habilidades difíceis de se construir e de alto valor, porque até aqui, cara, eu acredito que sejam coisas muito mínimas, assim, muito básicas, mas que não vão me diferenciar tanto, né? Porém, vão fazer com que eu não perca para a média, vai me tirar ali do qualquer um e vai me colocar ali no esse cara no mais um ali, vamos colocar assim, né? Eu vou sair do qualquer um pro mais um, né? Então eu vou sair do 5 pro 7. E agora eu tenho que chegar no 8, no 9, no 10. E aí para isso eu vou construir habilidades difíceis de se construir. Então, prospecção ativa, assim, requisito básico, eu já trabalhei com prospecção ativa, mas não me considero bom nisso, tá?
E é extremamente importante você ser capaz de criar dinheiro para a pessoa que te contrata. Como vendas, isso é fundamental. Até se eu quiser empreender dentro do mercado de serviços, por exemplo, vendas ativas é muito importante. Vendas por indicação. O que é a venda por indicação? É eu maximizar a oportunidade ali que eu tiver de recolher dinheiro, né? Então, eu não só recolho a maior parte das oportunidades que vêm para minha mesa, como eu gero novas oportunidades a partir dessas oportunidades que sentaram na mesa comigo. E dessa forma, eu trago ali uma visão de economia para o meu contratante. Meu contratante ele passa a não precisar investir tanto para gerar tantas oportunidades de leads. E na verdade ele investe mais, vem mais leads, eu gero mais leads através da indicação, eu faço mais apresentações de propostas e eu coloco mais dinheiro na mesa e eu recolho mais dinheiro da mesa e dessa forma o meu contratante ele consegue mais dinheiro e eu por consequência também. Então, vendas por indicação é uma outra habilidade que é ultra específica, que é bem difícil de conseguir e eu vou ser uma das pessoas que dominam isso no meu nicho. E vendas de grandes contas, que quando eu chegar na fase de já fazer minha terceira, quarta, quinta venda de grandes contas, de vendas enterprise ali, eu já vou estar num nível completamente diferente de carreira, eu já vou estar em outra casa, já vou estar em outro lugar que é absurdo assim, a capacidade de fazer isso e eu vou ser já talvez eu me torne até uma empresa se eu conseguir fazer vendas de grandes contas através de prospecção ativa, por exemplo, ou por indicação, que é uma habilidade muito requisitada porque é um diferencial para mim e é uma forma de construir diferencial para uma empresa. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um closer da Alfa, né? Eu não pretendo trabalhar lá, mas enfim, se eu sou um closer da Alfa e eu tenho a capacidade de prospectar grandes restaurantes e fechar grandes contas de restaurantes para eles, eu estou construindo para eles uma uma marca junto com eles, né? Porque eles estão atendendo os maiores, isso traz uma vantagem injusta para outros vendedores também, quando eles forem falar, pô, os maiores do seu mercado estão comigo, né? Se eu sou na V4, a mesma coisa, se eu tô numa agência merda que tá me pagando pra caralho ali, e eu faço uma venda de grande contas, por exemplo, para uma grande empresa, por exemplo, para um YouTube da vida, vamos colocar ali, né? Que aí já é gigante, né? Já é uma venda até maior que grandes contas, né? Seria venda de infinitas contas. Mas se eu faço isso, né? Eu posicionei o já posicionei essa empresa, né, como uma empresa que atende o YouTube, como uma empresa que atende o mercado de tecnologia, como uma empresa que atende o mercado de rede de pesquisas, como a empresa que atende a empresa de marketing, a empresa que atende as empresas de marketing, na verdade, né? Então, eu já crio um diferencial para essa empresa, né? E você pode trazer isso para o microambiente, para o macroambiente ou para o microambiente externo. É uma grande vantagem competitiva, não importa se a gente está falando de empresas que faturam 50 milhões por ano ou se a gente está falando de empresas que faturam trilhões por ano. É uma grande vantagem competitiva e é uma grande vantagem competitiva você ter um profissional capaz de fazer isso dentro da sua empresa, não importa qual empresa que você tenha, tá? Se você tem uma empresa de pudim e eu consigo vender o seu pudim para os maiores mercados do Brasil, para as maiores redes de supermercados do Brasil, para as maiores redes de restaurantes do Brasil, e eu estou criando um diferencial para a sua empresa que dificilmente você teria investindo em marketing, por exemplo. E agora eu venho para o meu quarto diferencial, que é educacional, investir em educação, que é ter gaveta mental, que é ter conhecimento, que é ter uma visão 360 do meu mercado. Então, leitura de livros, frequentar eventos, cursos, mentorias, graduações. Eu investi muito em cursos online e mentorias ano passado. Eu quero diversificar até um pouco mais com livros, cursos, e até outras coisas ali também. Eu quero fazer algumas graduações, mas, enfim,
está sempre. Normalmente, vendedores eles começam estudando e param, ou eles estudam esporadicamente. Muito difícil um vendedor que tem uma rotina de estudos todos os dias, e é isso que eu quero manter, porque dessa forma eu vou ter uma gaveta mental maior, eu vou ter uma técnica melhor, e eu vou estar sempre muito atualizado. Isso vai ser uma vantagem competitiva, tanto de ferramentas que eu vou ter na minha mente para resolver o problema e poder testar, como soluções que eu vou poder estar aplicando de forma tática no negócio que eu estou, e também como gaveta mental de repertório, né? Ler um Aristóteles, ler um Mises, ler um Maquiavel da vida que seja, mas ter referência para poder trazer uma conversa matura com o meu cliente, né? Até sobre o mercado dele, né? Ler sobre energia solar, ler sobre empresa, sobre administração, sobre processo de treinamento, sobre RH, compreender ali toda a totalidade que envolve dentro do mundo do cara também de forma bibliográfica, para eu poder contribuir com o dia a dia dele também durante a reunião, e isso se tornar uma outra vantagem competitiva também. E aí, essa vantagem competitiva que eu coloquei dentro do educacional, que é idiomas, o principal ali para mim, cara, vai ser o meu é uma das últimas coisas que eu vou fazer ali, mas eu sei que é uma coisa que eu provavelmente só vou acabar de aprender no nível que eu quero depois de 2030, mas entender isso aqui, eu sei que é o que vai me deixar milionário, que é aprender inglês e saber vender em inglês. Aprender inglês a ponto de conseguir vender em inglês para qualquer americano. Essa que é a intenção disso. É conseguir pegar uma empresa de serviços que vende em real, por exemplo, a empresa que eu tô, e com toda a minha habilidade de vendas hoje eu conseguir transferir isso para outro idioma e vender em outro idioma e gerar dinheiro em dólar, comissão em dólar, receita em dólar. Claro que quando eu chegar nesse nível com todas essas habilidades, eu não pretendo ser só um vendedor, mas mesmo que eu fosse só um vendedor, eu sei que isso me deixaria rico. Eu ser capaz de vender de Portugal para os Estados Unidos, eu ser capaz de vender para a Austrália, eu ser capaz de vender para diversos países, do país que eu tiver, vem trabalhar em qualquer lugar do mundo, através dessa língua, através da minha habilidade de comunicação, através da minha habilidade de convencer outras pessoas a comprarem de mim. E por fim, a vantagem competitiva de comunicação, né? YouTube e Instagram, que é eu documentar minha jornada, é as pessoas escutarem sobre o que eu tenho a dizer, escutarem sobre o que eu acredito como trabalho, verem sobre os resultados que eu promovo todos os dias na empresa que eu estou trabalhando, e dessa forma me verem valor no meu serviço, verem valor naquilo que eu sei, verem valor na minha rotina, verem valor nas minhas conquistas e desejar me ter dentro da empresa delas, ou talvez desejarem uma consultoria, talvez entenderem que eu resolvo um problema para elas, talvez quererem uma palestra, talvez estiverem buscando a comprar até o serviço que eu vendo. Pode até ser um canal de aquisição para a empresa que eu tô. Então, essa comunicação, né, eu me tornar como vendedor também um canal de aquisição é muito estratégico. Não só com a intenção de ser um canal de aquisição, muito mais com a intenção de documentar essa jornada e de trazer um pouco do meu crescimento ali, né? Trazer um pouco do meu conhecimento, trazer um pouco, expandir um pouco o alcance daquilo que eu tenho para falar. Só que principalmente é para ter ali uma marca pessoal consolidada através da internet. Não com a intenção de ser famoso, mas com a intenção de ter 100 empresários que me escutem. E aí, o que que eu não farei? O que que eu, como profissional, não estou disposto a fazer, não vou fazer e de forma alguma vou estar olhando para isso em nenhum momento da minha vida, que é mentir, enganar, empurrar algo que o cliente não tem a necessidade de ser resolvido. Isso de forma ética e moral. Agora, de forma partindo do pressuposto, partindo da visão do que eu não farei de profissão,
eu não vou olhar para nenhuma outra profissão durante esses 4 anos. Eu vou me dar até 2030 para dar certo nisso, para virar nisso e para chegar aonde eu quero com isso. E não vou olhar para mais nada além disso. Não vou fazer curso de elétrica, quer dizer, até vou fazer curso de elétrica, mas por uma questão mais básica de manutenção de casa, assim, mas não vou olhar para a profissão de eletricista, não vou olhar para a profissão de corretor imobiliário, não vou olhar nem para as profissões de vendas dentro da minha segmentação de vendas, não vou olhar para outro nicho, não vou olhar para outro projeto. É algo de longo prazo, eu sei, 4 anos ali, mas eu vou colocar nisso. Em crescer nesse projeto que eu tô, em crescer essa habilidade e seguir esse caminho. Então, eu não vou olhar para nenhuma outra coisa, tá? Pode acontecer de talvez eu ter uma oportunidade filha da puta de fazer algo ali fora do comum e ganhar muito dinheiro com isso, e aí as coisas podem mudar, mas eu não vou procurar nada diferente, eu não vou olhar para nada que não seja isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E o que é uma vitória para mim? Meu objetivo é ser um vendedor de alta performance, alta senioridade e de altos recebimentos até 2030. Então, até 2030, eu quero estar tendo uma renda de 30 mil ali por mês. E com bons números e alta senioridade no meu mercado, eu já quero estar olhando para liderança, eu já quero estar olhando para formatação de time, e eu já quero estar olhando para entrar em empresas grandes para receber bem ou ter uma influência a nível societário, né? Ser sócio ali da empresa que eu estou. Eu não quero chegar com todas essas competências que eu desenvolvi aqui e construir o sonho de outras pessoas. Eu quero olhar para todas essas olhar para todas essas competências, para todas essas experiências e falar assim, tá bom. Qual que é o meu sonho? O que que eu vou construir com isso aqui que eu tenho aqui, com essa arma de fazer dinheiro, né? Então, ser um vendedor sênior, ter uma renda acima de 30k através de um único projeto e já tá olhando com uma maturidade maior pro mercado. E qual que é ali o meu caminho para isso, tá? Se você olhar aqui, cara, tem muita coisa que não tá muito bem desenvolvida não, tá? Mas de trás para frente, ali em 2030, eu quero chegar em 30k de renda até o final de dezembro. Em 2029, quero chegar em 25 mil até dezembro. Em 2028, 15 mil até dezembro. Em 2027, 10 mil até dezembro. Em 2026, 6 mil até dezembro. E em 2026, que é esse ano, o que eu vou fazer ali, né, cara? Eu vou dar um start na construção de todas as vantagens ali. Principalmente no básico bem feito ali, tá? E no básico bem feito aqui também é muito princípio de venda, muita coisa que eu nem resolvi colocar aqui que eu achei muito básico, tá? Então, e além de outras coisas ali que fazem muito sentido se ter, tá? Por exemplo, ter um CNH ali é muito importante, vai fazer com que meu dia a dia seja mais fácil, né? Vai fazer com que eu economize tempo. Fazer ali check-ups anuais de saúde é uma coisa que eu não costumo fazer, eu odeio ir no médico, tá? Então, pra mim, isso aqui é realmente uma meta, tá? Fazer check-ups anuais e tomar todas as vacinas, etc. Colocar aparelho óculos também é uma coisa que é realmente uma meta, porque é difícil pra mim, tá? E montar ali um guarda-roupa básico, tá? Porque também é uma coisa que eu tenho dificuldade, tanto porque eu odeio roupas, tanto porque eu não vejo sentido nenhum em ficar se importando muito com essa parte visual, mas eu sei que é importante para vendas, tá? Mas se eu puder, cara, eu tenho roupas ali há mais de 6 anos. 6 anos é exagero, mais de 4 anos eu tenho roupa que eu tenho há mais de 4 anos. E se eu pudesse, eu não trocaria. Mas a gente tem que destruir algumas coisas para construir outras, então eu quero ter um guarda-roupa ali mais bem estruturado, que seja mais antifrágil e que eu consiga estar bem vestido em diversas ocasiões. Eu quero montar uma reserva de emergência de no mínimo 15k, tá? A minha meta é 30 mil de reserva de emergência até dezembro, mas eu tenho o mínimo e o máximo ali, né? No mínimo 15 mil, no máximo 30 mil. Por quê? No mínimo 15 mil, porque menos que isso hoje eu me considero um indigente, né? Hoje eu tenho um pouco menos que isso de reserva, um pouco mais, menos, metade mais ou menos ali.
E mais do que 30 mil, eu acho que já é um exagero pro meu poder de compra hoje. Tipo assim, eu nem preciso dessa cobertura porque talvez eu não seja capaz de fazer isso durante 3, 4 meses ali, né? De forma honesta, hoje. Então, existem outros investimentos que podem ser melhor a partir de uma reserva de 30 mil, né? Então, não preciso fazer uma economia tão agressiva, né? Dentro da minha renda hoje. E esse mapa mental é o meu caminho que vocês viram aqui hoje para eu chegar exatamente onde eu quero. É um trabalho de longo prazo. Algumas pessoas que, inclusive, eu peço conselho dizem que eu sou um pouco maluco de pensar tão longo prazo assim, que daqui a 4 anos muita coisa mudou. Mas eu gosto de focar no longo prazo. Eu gosto de conquistar coisas que dão até pouco resultado, mas que sejam muito difíceis, porque eu sei que ninguém vai correr atrás disso e que eu vou ter uma vantagem injusta por ser capaz de construir isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilha, comenta a sua opinião sobre essa estratégia, me conta qual que é a estratégia que você vai adotar para sua vida até 2030, e eu espero que eu poste mais vídeos e que eu bata as minhas metas de 54 vídeos por ano, 108 sessões de musculação por ano, 219 sessões de sparring, roleplay, né? Treinamento de venda, ler os livros frequentemente, enfim, tem bastante meta ali, eu não vou ficar me aprofundando tanto nessa parte que não tem muito a ver com vocês, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, Samuel, a relembrar do que você está buscando hoje e que ajude as outras pessoas que viram esse vídeo a pensarem um pouco sobre a estratégia de vida que elas têm.